Saudações, turma. Estamos aqui para a nossa segunda aula da disciplina de Jogos de Ensino em Ciências Sociais, da licenciatura em Ciências Sociais da UFSM, e o objeto do nosso debate de hoje é essa obra, do Roger Caillois. Não toda a obra, apenas uma discussão muito preliminar, muito inicial, nos capítulos iniciais do Caillois. Se necessário, eu posso gravar outros vídeos depois detalhando isso um pouco mais, caso vocês queiram se aprofundar. Mas o nosso propósito é tão somente confrontar um pouco a definição de jogo proposta por ele e algumas categorias adicionais. O Caillois é considerado, junto com o Johann Huizinga, embora o Caillois seja bem menos conhecido do que Huizinga, no meio do estudo sobre jogos, como um dos precursores no debate sobre o tema. E a sua obra data de cerca de 2 décadas após a publicação do Homo Ludens. E do que trata o Caillois, quem é esse sujeito, quais foram as principais contribuições dele? Pois bem, o que nós podemos observar? Eis um resumo muito breve das contribuições dele. Ele nasceu em 1913, em uma cidade de porte médio, Reims, na França. Estudou, fez seus estudos primários, secundários lá. Ele foi vizinho de um sujeito que se tornou seu amigo, era alguns anos mais velho que ele, o Roger Gilbert Lecombe, que acabou auxiliando ele no início da sua carreira literária. O interesse inicial do Roger Caillois foi muito voltado para a poesia e para a literatura tanto quanto a crítica literária. Em 1929 ele se mudou para Paris para se preparar para o curso para a École Normale Supérieure e acabou conseguindo alcançar sua agregação em gramática em 1936, que seria um equivalente a uma formação em letras. E logo após, em 1938, ele já começa as suas publicações. Nota que é o mesmo ano da publicação do Homo Ludens. E o objeto inicial de interesse dele são os mitos. Então aqui é curioso que nós já temos um ponto de convergência que é relativamente comum entre esses autores, os precursores do estudo sobre jogos. Vocês devem se lembrar que o Huizinga tem uma discussão muito forte sobre ritos e mitos, o modo como os jogos constituem uma certa dimensão do imaginário, poderíamos dizer com uma linguagem conceitual que é ulterior ao Huizinga, mas que é incorporada e debatida pelo próprio Caillois. Caillois chega a escrever mais tarde sobre imaginário, dialoga com Durand e outros autores desse contexto. E a discussão proposta inicialmente pelo Caillois vai por uma outra via, muito menos da história, como é a do Huizinga, e mais das ciências sociais francesas, da chamada Escola Francesa de Sociologia. Ele foi um aluno muito próximo do Marcel Mauss, que foi seu professor, e a obra, essa inicial, O Mito e os Homens, os títulos iniciais dele são meio monotemáticos, né? Os Jogos e os Homens, o que vai ser essa obra que a gente vai discutir, O Mito e os Homens, nessa inicial, e ele apresenta a discussão numa série de 4 ensaios sobre mito e sentido, definição, bem inicial, bem introdutória, dialogando diretamente com folclore, mais do que com mitologia. E acaba apresentando um certo interesse pelos jogos gregos. E parece ser daí que é um interesse que perpassa várias obras da história na França, e alguns outros autores que são contemporâneos ao Caillois acabam discutindo um pouco esse papel dos esportes e dos jogos também em outras instâncias. Ele acaba se dedicando nas décadas seguintes muito mais à sociologia propriamente. Então, essa publicação de 44, A Comunhão dos Fortes, Estudos Sociológicos, é uma coletânea de ensaios, bem como o título bem óbvio, 4 ensaios de sociologia contemporânea de 51. Ele tem algumas outras obras também,
mas que vão muito nessa linha da sociologia francesa, da escola francesa de sociologia, trabalhando com posições binárias, fazendo comparações entre... Mas aqui já, isso que é interessante, a influência teórica do Kailash já é bastante diferente do Huizinga. O Huizinga ainda tinha como dialogar no máximo com alguns autores funcionalistas da antropologia, britânica sobretudo, Malinowski, ele cita bastante, e com os relatos de viajantes do século XIX, e tem ainda ecos de um certo evolucionismo nas referências empregadas pelo Huizinga, e que às vezes deslizam para sua obra. Isso não aparece mais aqui. O Kailash parte de um certo estrutural funcionalismo, poderíamos dizer, na, na tradição francesa, e acaba saindo bastante disso na proposta dele. Ele é bem menos ortodoxo do ponto de vista teórico, ele não chega a ser um estruturalista, embora se aproxime alguns pontos disso. E também é o único livro traduzido dele para o português atualmente é esse. Esse, O Mito e os Homens, tem uma tradução antiga da Cultrix e uma de 72 e uma mais recente, da edições 70, mas não costuma ser muito discutido nos cursos de ciências sociais. E, bem, em 58, então cerca de 20 anos após a publicação do Homo Ludens, ele publica Os Jogos e os Homens, A Máscara e a Vertigem. Esse subtítulo é de uma edição posterior, mas que é a edição que a gente tem traduzida aqui. O inicial era só Os Jogos e os Homens. E ele volta e meia mudava, adicionava subtítulos ou mudava títulos de obras anteriores. E é interessante porque, embora a gente não vá abordar aqui, ele é um autor muito curioso e muito vasto quanto aos seus interesses. Ele, desde o início, mantém interesse por arte e poesia e faz obras de crítica literária, mas ele também faz coletâneas sobre sonhos, e sim, relatos de sonhos, descrições de diários de sonhos. Parece ter algum interesse pela psicanálise de matriz junguiana, ele pelo menos manifesta uma certa proximidade de alguns autores desse campo. Na França, ele tem organizado também uma obra que também está traduzida para o português sobre sonhos especificamente, vários autores discutindo a importância dos sonhos, mas que ele de alguma maneira reporta ao interesse dele sobre mitos e ritos. É mais o simbolismo, uma coisa quase seria uma sociologia simbólica, se é que podemos falar nisso, que não constitui um campo propriamente autônomo na sociologia. E outra coisa que é bastante peculiar é que ele tem um livro especificamente sobre pedras. E vocês vão dizer, mas o que diabos um sociólogo quer com pedras? Bem, ele tinha uma certa fascinação pela pareidolia e por outros fenômenos de projeção de sentido em formas minerais, tanto que a coleção dele, as pedras dele tinham um nome, não eram de qualquer lugar, e ele viajou muito, então ele tinha pedras de basicamente todos os continentes, minerais, muito belos, que muitos deles ficaram expostos no Museu da História Natural da França, até porque ele procurava, acabou estudando um pouquinho de geologia e procurava algumas dessas peças que eram algumas semi-preciosas, na maior parte semi-preciosas, mas muito peculiares. E o tipo de discussão que ele faz é altamente... assim, lembra um pouco o Gaston Bachelard na poética dele. É mais ou menos por essa via que ele faz ao discutir as rochas. E dentro dessa tradição francesa faz um pouco mais sentido do que pensar ele tanto assim como um sociólogo ortodoxo, que ele nunca foi. Então, parte disso aparece nos interesses de pesquisa dele já no Os Jogos e os Homens. E, sem entrar nos pormenores, que a gente vai discutir na aula síncrona, das divergências dele à classificação dos jogos proposta pelo Huizinga, ele um pouco se distancia do Huizinga por dizer que o Huizinga está menos interessado nos jogos do que na contribuição dos jogos para a constituição
de fenômenos sociais, quase que usando os jogos, Huizinga no caso, como um meio para pensar a organização das instituições sociais. Então, a crítica dele é que talvez o Huizinga tenha ido longe demais no uso do jogo, e apesar de ter uma proposta de classificação de jogo, segundo o Coelho, ela é ampla demais, porque ele acaba projetando ela seja para as guerras regradas. E por que ele fala regradas? Esse livro foi escrito depois da Segunda Guerra Mundial, então já se tinha uma noção aqui de guerra total. As duas grandes guerras mundiais são pensadas como muito diferentes das anteriores pelos estudiosos sobre guerra. Isso em aulas futuras a gente vai detalhar um pouco melhor. E mais importante do que isso, outra característica que ele se distancia muito é que o Huizinga parece ter se restrito aos jogos de competição. A própria noção do Huizinga de que jogo implica competição, mesmo que com um certo ritualismo, isso aparece muito claramente na nossa aula anterior, na discussão anterior, é algo que ele diz, bem, então os jogos de azar, por mais que possa se pensar neles como jogos de uma outra categoria, para o Huizinga eles sequer são jogos. E o Kellogg está se propondo aqui, sim, a pensar não os jogos na sociedade, na conduta humana. A primeira parte, que é essa que a gente vai discutir, diz respeito basicamente a, primeiro, essa classificação formal, que a partir das críticas o Huizinga ele finaliza esse capítulo dizendo isso. Há 6 categorias, ele fala nesses termos, eu coloquei aqui exatamente a definição dele, como está no livro, inclusive a numeração. Primeiro, o jogo é livre, e aqui é muito próximo da discussão do próprio Huizinga, né? Ao qual o jogador não pode ser obrigado, pois o jogo perderia imediatamente sua natureza de divertimento alegre e atraente. Segundo, é uma atividade separada, circunscrita em limites de espaço e tempo previamente definidos. Aqui, novamente, a gente tem convergência com Huizinga, a famigerada metáfora do círculo mágico, que depois vai ser resgatada, como vocês vão ver na próxima aula, advém desse momento e dessa proposição do Huizinga, então nisso aqui os dois também convergem. Incerta, e aqui vocês têm algo que até chega a ser mencionado pelo Huizinga, mas não é destacado tão claramente, cujo desenrolamento não pode ser determinado nem o resultado obtido de antemão, pois uma certa liberdade e necessidade de inventar é obrigatoriamente deixada à iniciativa do jogador. E essa incerteza também diz respeito à definição dos próprios resultados de um jogo, por exemplo, como competição. Se você já sabe de antemão como o jogo vai terminar, ele não é um jogo. Ele é um livro, ele é uma história, uma narrativa. É assim um livro. Um livro tem um final só, a história já está definida desde o início. Você pode até imaginar de uma maneira diferente o personagem que outra pessoa imagina, que ele é só descrito. Então, por mais que às vezes sejam muito descritos, né, muito detalhadamente descritos os personagens, mas a história já está fechada. Então, essa incerteza é uma característica do jogo constitutiva e em destaque aqui para o Kailoa. Quarto, e isso talvez seja um pouco mais próximo também, em algum sentido, do Huizinga, mas pensado com maior destaque aqui. Porque, notem, trata-se de um sociólogo. Então, a distinção é trabalho-lazer, presente aqui desde o Kailoa, e ele é um dos autores que acaba fundamentando, e é muito citado, pela escola francesa dos estudos sobre lazer, da sociologia do lazer. Então, essa é a quarta característica. O jogo é uma atividade improdutiva, pois não cria nem bens, nem riqueza, nem qualquer tipo de elemento novo, salvo o deslocamento e propriedade no interior do círculo de jogadores, resulta em uma situação idêntica àquela do início da partida. Isso significa dizer que, objetivamente, o jogo é estéril do ponto de vista econômico. Então, ele se opõe ao trabalho na concepção do Kailoa. E ele tem ali algumas ressalvas quanto aos jogadores profissionais. Ele diz, não, mas o que eles fazem não é exatamente jogar, eles jogam de um outro jeito.
Então ele meio que se esquiva da questão, ele não aborda porque é uma definição prévia da qualiparte, o caráter improdutivo do jogo. Regrada, o jogo é uma atividade regrada, e fictícia. Essas duas características é interessante porque, embora as duas estejam na definição dele, ele pensa que o jogo ou é regrado ou é fictício. Então ele um pouco opõe as duas coisas. O que para nós hoje em dia necessariamente não faz muito sentido, mas para ele faz. E a gente vai ver pelo tipo de exemplos que ele dá. Novamente, eu ressalto, assim como eu mencionei no caso do Huizinga, o que acontece aqui é que ele está falando dos jogos que existem à sua época. Na maior parte dos casos, ele está falando seja de esportes, seja de algumas atividades infantis que não chegam a ser esportes, como o Diabolô, que é um jogo de malabares, basicamente, e pode ser chamado de um jogo de habilidade, pode se competir. É um jogo chinês que talvez seja a matriz do posterior ioiô, que é bem mais conhecido de todos, embora a maior parte das pessoas que está assistindo essa aula provavelmente não viu o auge do ioiô ou a mania do ioiô que ocorreu algumas décadas atrás. Então, Diabolô parece ter sido um jogo mais uma atividade, poderíamos dizer assim, lúdica, mais comum, mais conhecida em meados do século XX. E depois eu mostro algumas imagens para vocês do que seja o tal do Diabolô, porque ele fala de várias coisas que não são familiares a nós, embora todas elas existam e a tradução está boa nesse sentido. A tradução diz respeito a jogos ou brincadeiras que existem em português. Aqui também é uma característica diferente do Huizinga, porque, embora exista a mesma indefinição no sentido de jogo no francês, o modo como o Caló resolve isso é pensar, talvez, jeu como brincadeira, como atividade mais fictícia, jeu como jogo, como atividade mais regrada. Então, regrada, quinta característica, é uma atividade submetida às convenções que suspendem as leis ordinárias e que instauram momentaneamente uma legislação nova, a única que conta. E sexto, fictícia, acompanhada de uma consciência específica de uma realidade diferente ou de uma franca irrealidade em relação à vida cotidiana. Notem que ele faz questão de não dizer vida real, é vida usual. O jogo é diferente das atividades cotidianas, ele está numa outra dimensão, embora ele não enfatize tanto assim o caráter ritual quanto o Huizinga. E quais são as 4 características do jogo? Ou as 4, melhor dizendo, categorias de jogo. Essa definição que ele apresenta aqui lembra muito, bem, é um sociólogo, né? Então não é incomum que sociólogos definam categorias para a compreensão da realidade. Ele não está partindo aqui da noção de categorias ideotípicas, como propõe o Weber, mas ele opera mais ou menos segundo o mesmo critério. Ou seja, são tipos puros, são categorias puras, as quais que ele criou. Ele explica até o título, o nome de cada uma delas, da onde ele tirou a matriz etimológica. Nem todos é de línguas antigas, mimicry ele usa do inglês, mas todas ele tenta isolar algumas características de jogos. E elas, muitas vezes no mesmo jogo, há a presença de mais uma delas. Então, vocês não devem pensar aqui essas categorias como algo que vocês encontram puro na atividade lúdica, mas dá para pensar em termos de polaridade, de maior disposição ou maior presença de uma dessas características do jogo, categorias do jogo, como ele pensa, uma categoria preeminente em cada atividade lúdica, em cada jogo. Então, a primeira delas, ele nos diz: todo grupo de jogos aparece, todo um grupo de jogos, esse do qual ele está falando, Agon, aparece como competição, isto é, como um combate em que a igualdade das oportunidades é artificialmente criada, para que os adversários se enfrentem em condições ideais, suscetíveis de dar um valor preciso e incontestável ao triunfo do vencedor. Portanto,
sempre se trata de uma rivalidade que se concentra em uma única qualidade: rapidez, resistência, força, memória, destreza, engenhosidade, etc., que se exerce em limites definidos e sem nenhum auxílio externo, de tal modo que o vencedor apareça como o melhor em uma determinada categoria de proeza. Esta é a regra das provas esportivas e a razão de ser de suas múltiplas subdivisões. Quer se opõem dois indivíduos, duas equipes, e aqui ele menciona os exemplos, né? Polo, tênis, futebol, boxe, esgrima, quer sejam disputadas entre um número indeterminado de concorrentes, corridas de toda espécie, maratonas, concursos de tiro, golfe, atletismo. A mesma classe, essa do Agon, pertence ainda aos jogos em que os adversários desde o início dispõem de elementos exatamente do mesmo valor e de mesmo número. E aqui ele chega nos jogos de tabuleiro, de damas, xadrez e bilhar, que oferece exemplos perfeitos. E no caso, a ideia é que vocês vão ter damas e xadrez, é realmente perfeito. Bilhar pode haver inclinação da mesa, pode-se tentar usar um taco um pouco mais equilibrado, ou tacos diferentes, mas isso tudo tem que estar disponível a todos, né? As pessoas têm que jogar num concurso com os tacos disponibilizados para as pessoas lá, não com o seu taco especial mágico, que pode ter alguma alteração e dar desigualdade em condições de competição. E aqui duas coisas importantes. Ele deixa claro desde o início que essas categorias ele pensa em termos da natureza da disposição do jogador, desconsiderando o que se usa para jogar. Porque vocês viram aqui que ele mencionou esportes, assim como jogos de mesa. E outras atividades de competição que não são exatamente. Muitas delas aqui jamais seriam olímpicas, né? Então, golfe, por exemplo, não é olímpico, é esporte de elite. Concursos de tiro também, existem alguns torneios maiores, mas você também tem mais complicantes nesse tipo de prova. Então, não são. Inclui aqui competições por excelência, como as olímpicas, assim como inclui também outras que não são assim tão típicas, então, que são mais difíceis de serem controladas. Nas suas condições de igualdade das oportunidades, artificialmente criada. Isso é o essencial ao Agô. Competição com igualdade de oportunidades artificialmente criada. Aqui alguns exemplos. Essa última passagem dele aqui, fora do jogo, no limite do jogo, é possível encontrar o espírito do Agon em outros fenômenos culturais que obedecem ao mesmo código, o duelo, o torneio, certos aspectos constantes e notáveis da guerra dita cortês. E aqui é uma coisa curiosa que já tinha sido mencionada e que às vezes até alguns autores contemporâneos, talvez um pouco equivocadamente, mencionem sem conhecer o contexto no qual os autores escreviam, o Kailoa ainda faz muitas referências ao comportamento de animais e à semelhança com comportamentos humanos. Então, como eu já havia mencionado no caso do Huizinga, que está mais próximo do século XIX, isso é uma constante nas ciências humanas, em especial na sociologia, desde o século XIX, desde a sua criação. Na antropologia um pouco menos, na política em alguns casos. Então, mas talvez até seja mais longínqua a relação da política. Mas no caso do comportamento humano, especialmente coletivo, não é incomum a associação e a comparação a exemplos da etologia, do estudo dos comportamentos animais. Então, em quase todos os jogos, e isso que é o curioso, quase todas as categorias do Kailoa, vocês identificam especificamente os exemplos que ele dá de comportamentos animais. Então ele diz duelos entre cães, gatos, ursos jovens, duelos nesses casos onde eles medem forças e sempre são pensados como treino para combates futuros, mas o objetivo deles nunca é matar o adversário. Então, ou nesse caso nem se ferir. Cavalos adultos, pavões selvagens e mesmo duelos de caráter mais violento entre animais adultos, predadores em geral,
geralmente não acabam na morte de um dos dois. Então, parece haver algum tipo de regramento. Faz sentido o tipo de comparação que ele faz aqui. E pensando na etologia contemporânea, muito mais sentido. Mas, obviamente, como eu já mencionei no caso do Huizinga, aqui o jeu tem mais o sentido de disputa e não de um jogo totalmente regrado. E então diz respeito à ambiguidade do sentido. Um autor nativo falante do português dificilmente faria essa comparação, pensando esse tipo de duelo e competição como jogo. Porque aqui, novamente, assim como no caso do Spiel e Spielen, do alemão e do holandês, nós temos o duplo sentido de jeu, como jogo e brincadeira. Brincadeiras e desafios, que é outro exemplo que ele mesmo dá, jogos de ascetismo entre crianças, resistir a cócegas, não piscar, aguentar beliscões, que a própria criança pode fazer sozinha ou geralmente competir com outras. Futebol, vôlei, basquete e outros esportes coletivos, aqui ele mesmo menciona ao longo do capítulo, e agora alguns mais contemporâneos que eu vou apresentar aqui para vocês, esgrima, boxe, o próprio MMA pode ser pensado como talvez um dos mais conhecidos exemplos de Agon e outras competições nesse estilo de duelo. Seriam bons exemplos dessa categoria. Alea. Em latim, agon, obviamente, eu não mencionei antes, mas diz respeito a antagonismo, né? É a matriz. O agon é a matriz de antagonismo, antagonista no grego. Em latim, é o nome de um jogo de dados. E aí você já começa a notar que o pluralismo, no caso linguístico da etimologia aqui das categorias que ele usa. Utilizo aqui para designar todos os jogos baseados exatamente ao contrário do agon, em uma decisão que não depende do jogador, sobre a qual não poderia ter a mínima ascendência e que, consequentemente, trata de ganhar mais o destino do que do adversário. Melhor dizendo, o destino é o único artesão da vitória. E esta, quando existe rivalidade, significa exclusivamente que o vencedor foi mais beneficiado por ele que o vencido. Alguns exemplos puros oferecidos por essa categoria de jogos são os dados, a roleta, o cara ou coroa, o baccarat, a loteria, etc. No caso específico do baccarat, um jogo de cartas que usa o baralho francês, 52 cartas, e o objetivo é descobrir quem vai conseguir chegar ao número mais próximo de 9. E as cartas de 10 para cima contam 0, os ases contam 1 e os outros contam o número da carta. Mas usa 4 baralhos, o baccarat. É um jogo de origem italiana que acabou caindo no gosto da corte francesa e possivelmente por isso seja mencionado aqui pelo Kailoa. E loteria, bem, não estou pensando na loteria esportiva especificamente, mas basicamente uma aposta. Até o bingo pode ser pensado como loteria aqui. Você aposta em números ou aposta em cavalos, aposta em qualquer tipo. A gente poderia, digamos, amplificar aqui a categoria de loteria mencionada por ele para apostas em geral. Embora possa pensar em um bom apostador, acreditar na aposta sempre costuma dar problema para quem aposta. Aqui não só buscaremos eliminar a injustiça do acaso, notem um modo curioso como ele pensa. Há uma simetria entre o agon e o alea. Não só buscamos eliminar a injustiça do acaso, mas a própria arbitrariedade deste constitui o único impulso do jogo. Ao contrário do agon, a alea nega o trabalho, a paciência, a habilidade, a qualificação. Elimina o valor profissional, a regularidade, o treino. Abole em um instante seus resultados acumulados. É desgraça total ou graça absoluta. Dá ao jogador satisfeito infinitamente mais do que a vida de trabalho, de disciplina e de cansaço lhe poderia oferecer. E não está se referindo a dinheiro necessariamente. Aparece como uma insolente soberana derrisão do mérito. Então, a simetria entre o agon e o alea é justamente que no alea
a decisão do jogador, a habilidade do jogador é neutralizada. E, curiosamente, o que ele sugere é, em casos ideais, nos dois, a não ser que a pessoa use dados viciados ou uma roleta com aqueles sistemas de imã que aparecem nos filmes de cassino e que necessariamente é ilegal, porque há uma aferição de cassinos, né? Existe uma regularidade probabilística dos resultados que é aferida regularmente. Então, o cassino não precisa ter jogo marcado para conseguir ganhar dinheiro. Embora hoje em dia, se a gente for pensar nisso, talvez o jogo alé mais jogado no mundo afora sejam variações de máquina de jackpot digitais. Então essas daí podem ser programadas com algoritmo específico, mas também tem como ser aferidas. Jogos de azar aparecem. Os jogos de azar parecem jogos humanos por excelência. Isso que é curioso. Ele diz que aparentemente entre animais não existem jogos dessa natureza ou brincadeiras desse tipo, atividades desse tipo. Os animais conhecem os jogos de competição, de simulacro e de vertigem. Em contrapartida, os animais demasiado engajados no imediato e demasiado escravos de seus impulsos não poderiam imaginar um poder abstrato e insensível a cujo veredito se submeteriam previamente por brincadeira e sem reagir. Esperar passiva e deliberadamente a decisão de uma fatalidade, contar com ela para arriscar um bem, para multiplicá-lo na mesma proporção das chances de perdê-lo, é uma atitude que exige uma possibilidade de previsão e representação e especulação da qual só uma reflexão objetiva e calculadora é capaz. Talvez seja na medida em que a criança se assemelha ao animal que os jogos de azar não têm para ela a importância que tem para o adulto. Para ela, jogar é agir. Então, curiosamente, o que ele nos sugere é que esses jogos alé, embora eles possam, eu diria até aqui que eles seriam um tópico interessante para a gente tomar em aula futura sobre vício em jogos. Quando se fala na legislação em muitos países, no Brasil, o Brasil é um desses, jogos de azar são proibidos. Ou seja, jogos de azar são jogos independentes da habilidade do jogador. Jogos de puro acaso. Porque a tendência é que ele produza a ilusão de que o competidor pode vencer, mas a maioria esmagadora dos competidores vai perder. Por definição. Pelo modo como é pensado o próprio jogo. Para quem tiver curiosidade em séries que têm abordado isso, eu diria que talvez a Round Six, até o momento a série mais assistida na Netflix, é basicamente uma série que discute, entre outros aspectos, o Alea, pensando no jogo como um todo. O estímulo, isso não é spoiler porque apresenta-se desde o trailer. O estímulo é o grande prêmio final. E se procura para participar do jogo apostadores ou pessoas que se arruinaram justamente por jogar, que são jogadores. Mas o que é mais interessante destacar aqui, para além desse exemplo, a igualdade entre os jogadores. Seja no caso de jogadores de classe social distinta, inteligência, aptidão, a igualdade entre eles é mantida aqui pela aleatoriedade. Numa aposta, a não ser que você use de elementos de observar um tique no seu adversário, algo que possa estar denunciando aquilo que ele apostou, e isso seria de alguma maneira roubar no jogo, porque é um jogo de adivinhação, e que talvez pela lógica do adivinhar o pensamento do adversário até pode ou observar recorrências ou um certo tipo de blefe. Dentro dessa lógica é possível tentar pensar. Isso faz parte do jogo como interação e sairia aí do resultado no caso de um jogo de aposta. Pensando em aposta entre dois jogadores. Mas no caso da rolagem de dados, no máximo, vocês podem pensar num Yahtzee ou general, no qual a pessoa vai rolar até 3 vezes os dados e ficar com os resultados.
Então, tentando formar algum tipo de sequência, ou pares, ou coisa parecida, dependendo do jogo, né? Há variações disso. Então, nesses casos, você pode pensar, esses jogos costumam ser de force a sorte ou push your luck, como se costuma dizer em inglês, e são muito populares. Mas geralmente não são de pura sorte. Você tem aí um elemento de decisão do jogador de vou ficar com esses dados ou vou rolar eles novamente. Então, novamente, quando a gente pensa nos exemplos, raramente aparece de forma pura a Leia. Talvez no jogo de roleta, que aí realmente você aposta, rola a roleta, tem igual chance de cair tudo, sempre. Então, e vai cair um número. Então, general ou Yahtzee seria um exemplo, roleta, os dois talvez mais específicos, jogo da vida e banco imobiliário, que basicamente são exemplos populares de jogos que o Kailaw menciona muito pouco. Ele menciona basicamente xadrez, gamão e damas no livro dos jogos de tabuleiro. Pouca coisa além disso. Desses mais conhecidos são os tradicionais. À época dele já existia Monopoly, e que é a versão americana, original do Banco Imobiliário brasileiro, assim como Game of Life, o jogo da vida, que são jogos de, seja numa roleta no jogo da vida, seja rolando dados no Banco Imobiliário, rolar dados e fazer o que os dados mandam. Então, a amplitude de agência ou de ação do jogador é muito pequena nesses jogos do estilo roll and move. Apostas de todo tipo tendem a ser alea, embora seja possível fazer certos cálculos, ou no caso da loteria esportiva, se sabe da habilidade dos times, embora não se possa predizer o resultado, você consegue eliminar resultados improváveis. Então existe um jogo probabilístico aqui, assim como corridas de cavalos, em que o que está em questão não é a sua habilidade, mas a sua habilidade de predizer o resultado. E muitas vezes ele tem alguma margem de predição. E a própria natureza das apostas diz respeito a isso. Por isso, paga menos os mais prováveis, pagam mais os menos prováveis. E, eventualmente, um azarão vence e ganha-se muito dinheiro. E good, e eu estou pensando aqui nas apostas e bolinhas de good. Estava pensando aqui, ao mencionar isso, num dos jogos do Round 6. Mimicry. E aqui ele está falando de mimetismo, que ele também menciona como sendo simulacro. Ele parte do fenômeno de mimetismo entre animais, e para isso há uma miríade de exemplos. Um jogo supõe aceitação temporária, se não de uma ilusão, ainda que essa última palavra signifique apenas entrar no jogo, indúzio, e isso aqui ele menciona diretamente do Huizinga, que por ser formado nessa área da linguagem, menciona esse mesmo exemplo na obra dele, pelo menos de um universo fechado, convencional e sobre certos aspectos fictício. Então, a aceitação temporária de uma ilusão ou de um universo fechado convencional sobre certos aspectos fictício. Aqui a ênfase maior se dá naquele isolamento do mundo exterior, como mencionaria o Huizinga. Então aqui a discussão é muito próxima do debate sobre círculo mágico. O jogo pode consistir não em exibir uma atividade ou em experimentar um destino em um meio imaginário, mas tornar a si mesmo um personagem ilusório e se conduzir de acordo com ele. Encontramos então diante de uma série variada de manifestações que têm como característica comum apoiar-se no fato de o sujeito simular crer, fazer crer a si próprio, ou fazer com que os outros creiam que é outro diferente de si mesmo. Esquece, dissimula, despoja-se passageiramente de sua personalidade para fingir uma outra. O termo escolhido para designar tais manifestações foi mimicry, que nomeia em inglês o mimetismo, principalmente dos insetos, para ressaltar a natureza fundamental alimentar quase orgânica do impulso que suscita. E mais adiante, na mesma sessão, ele menciona, com uma única exceção, a mimicry representa todas as características do jogo: liberdade, convenção do espaço-tempo, suspensão do real, espaço e tempo delimitado. Todavia, não se verifica a submissão contínua às regras imperativas e precisas. Como vimos,
A dissimulação da realidade, a simulação de outra realidade ocorrem ali. A mimicry é invenção incessante. A regra do jogo é uma só. Para o ator, consiste em fascinar o espectador, evitando que um erro o leve a recusar a ilusão. Para o espectador, consiste em se entregar à ilusão sem recusar desde o primeiro instante o cenário, a máscara, o artifício no qual é convidado a acreditar, por um determinado tempo, como um real mais real que o real. Aqui, pessoal, talvez a ênfase maior que ele dá, embora eu tenha mencionado um pouco o tempo e espaço antes, e a noção de círculo mágico, ou esse lugar e tempo no qual se dá o jogo, a ênfase do Kailoa parece ser um pouco mais nessa dimensão da imersão, pensando um pouco na metáfora de Coleridge para pensar o teatro, que é um autor do literato do século XIX, que certamente era muito conhecido do Kailoa por ele ser da área das letras, que fala em suspensão da descrença como sendo o critério para que se possa usufruir de uma história. Você sabe que aquela história não é verdadeira, mas você suspende a sua descrença. Então, aquele que está ali não é um ator representando o personagem, é o personagem. E embora você possa, em certo momento, em nenhum momento você deixa de acreditar que é o personagem. O que você pode dizer é como esse ator é bom, como ele é convincente, eu sinto mesmo como se fosse personagem. Ainda mais quando são figuras historicamente conhecidas. E há um componente aqui que é interessante, porque ele destaca como há uma certa ritualística, e aqui eu leio o trecho para comentar. De fato, a corrida de bicicleta, o boxe ou a luta livre, a partida de futebol, de tênis ou de polo constituem em si espetáculos com vestuário, abertura solene, liturgia apropriada, desenrolamento regrado. Em uma palavra, são dramas, cujas diferentes peripécias mantêm o público em suspense e resultam em um desfecho que exalta uns e decepciona outros. A natureza desses espetáculos permanece a de um agon, mas aparece com as características exteriores de uma representação. Nessas condições, além do espetáculo, nasce, no meio do público, uma competição por mimicry, que multiplica o agon verdadeiro no terreno ou na pista. Ou seja, aqui é interessante ver como que, seja pela representação dos países, a gente teve Olimpíadas há pouco, isso fica bastante evidenciado, ou em outras modalidades que eu exemplifiquei aqui, e eu estou pensando especialmente na luta livre norte-americana, que vocês têm personagens como o Undertaker, que às vezes passam de uma pessoa para outra, não é o mesmo Undertaker, coveiro, ou mesmo os lutadores que criam personas próprias e roupas coloridas, geralmente colantes, tanto homens quanto mulheres. E para quem não para quem eventualmente não conhece, a série Glow, que representa mulheres que uh, fazem luta livre. Mas o ponto é, a luta livre feita por elas, no caso, uma série que representa um final dos anos 80, e no qual estão tentando. Aconteceu isso, existiu essas apresentações, depois viraram um programa de TV, e elas são posteriores a algo que já existia no México, a luta livre, que é curioso, porque no caso do México eles sempre usam máscaras. E nos Estados Unidos acabam usando muito essa representação da luta livre mexicana, que é de ter os mocinhos e os vilões. Então eu apresentei isso daqui como um exemplo mais próximo do mimicry. Isso não é descrito exatamente pelo Kailoa, mas o Kailoa não chega a descrever teatro como mimicry, porque teatro não é jogo, é arte, é criação, é outra coisa. Então isso é uma confusão bem frequente no caso do Kailoa. Então ele menciona brincadeiras de imitação entre crianças, também dá o exemplo dos animais, vários exemplos, para além da mimese propriamente dita, mas a ideia dele é de simulação, de simulacro, né?
E tanto a luta livre quanto as modalidades masculina e feminina de luta livre norte-americana, eu acho que são interessantes porque já se sabe quem vai vencer. No final das contas, existe uma história, às vezes em temporadas, vence o mocinho, depois vence o vilão, e há os antagonismos, e eles representam papéis, além de haver muita técnica, sim, porque é necessário fazer aqueles movimentos de luta e que são difíceis e que as pessoas às vezes se machucam mesmo, mas é necessário aplicá-los sem que o adversário se machuque ou morra, por exemplo. Se fosse realmente aplicado de modo a causar o efeito, um pile driver, tipo sentar no chão com a cabeça da pessoa para baixo, a pessoa virada para baixo, matava a pessoa, quebrava, desnucava. Mas não é esse o propósito. O propósito é, e não quer dizer que o golpe não seja difícil de aplicar e dolorido de receber, mas é um misto de atuação com competição que está ali presente, mesmo que o resultado já esteja definido. Então, a regra é menos importante, a manutenção da igualdade, até em definição resultado para o público, sim, porque pode haver uma virada, é uma narrativa, mas ela não está pré-escrita, as pessoas não vão lá sabendo o roteiro do que vai acontecer naquele evento de luta livre. Então, o que eu pensaria como um caso limítrofe, que também foi ideia minha de trazer para cá, seriam modalidades de artes marciais nas quais se usam armas. E porque eu não estou pensando necessariamente em esgrima, mas sim nas orientais, porque geralmente são armas de madeira e simula o golpe. Porque se o golpe for efetivamente aplicado, vai causar muito dano, vai quebrar ossos e no limite nem precisa de armas, né? As próprias artes marciais, geralmente, inclusive MMA, é possível o lutador pedir para parar, porque senão ele vai ser asfixiado até a morte, ou vai desmaiar, ou vai ter membros quebrados ou até arrancados, dependendo do caso. E não é esse o propósito é vencer o adversário. Além disso, nós temos a última categoria sugerida pelo Kailoa, que é e-links. Uma última categoria de jogos que reúne aqueles que se baseiam na busca da vertigem e que consiste em uma tentativa de destruir por um instante a estabilidade da percepção e de infligir à consciência lúcida uma espécie de pânico voluptuoso. Tem várias passagens dele bem poéticas, assim. Essa ideia de um pânico voluptuoso é uma contradição muito interessante. De todo modo, trata-se de aceder a uma espécie de espasmo, de transe ou de aturdimento que destrói a realidade com uma soberana brusquidão. Para cobrir diversas variedades desse transporte, ele está mencionando uma passagem subsequente, desse transporte da consciência, um outro estado, que é ao mesmo tempo uma agitação ora orgânica, ora psíquica, propõe o termo ilinx, palavra grega para turbilhão de água, do qual deriva precisamente, na mesma língua, a palavra vertigem. Por isso que ele menciona turbilhão e movimento, e geralmente ele faz alusão a atividades que implicam movimento. E aqui eu vou sugerir quase tudo que tem num parque de diversões, que não eram algo muito comum na França nesse período, acho que até existiam, mas não eram tão comuns, isso é bem mais americano nesse momento. Ele nem chega a mencionar esse exemplo, mas faz todo sentido, porque montanha-russa e vários outros brinquedos geralmente produzem vertigem e não raramente náusea, né? Não é incomum achar pessoas colocando para fora o seu almoço em parque de diversão. E o objetivo é esse? Não, o objetivo é uma alteração de estado, é ver, hoje em dia as pessoas, uma entra no brinquedo, a outra filma, daí fica pensando, nossa, eu estava lá, aquele negócio estava girando na horizontal, foi para vertical. Enfim, sempre tem um risco também, o que faz com que o coração bata mais forte, e esse conjunto de coisas é que gera esse estado de alteração. É um estado de alteração de consciência
Talvez aqui, se a gente for pensar cada uma dessas categorias, a ênfase dos elementos do jogo é diferente em cada uma delas. Aqui se é transportado para um outro lugar e... Ah, mas montanha-russa não é um jogo. Não, mas é uma atividade lúdica, propriamente dita. É algo que está entre o jogo e a brincadeira. Ah, mas qual é a regra? Não, aí tu vai ficar preso lá e de preferência não vai sair voando, né? Tu vai se segurar, tem regras de segurança mais que tudo. Embora o trajeto seja inicial ou final o mesmo. Jogos de disputa para ver quem bebe mais antes de cair. Eu estou pensando numa cena específica aqui do Senhor dos Anéis, que é descrita, que é apresentada no filme, entre dois personagens, em que o objetivo é ver quem consegue ficar mais tempo sem cair de bêbado. Então, há muitas variações de jogos desse tipo e que, mais do que tudo, pode ser quem consegue fazer isso sem ficar bêbado ou girar num bastão várias vezes e depois tentar andar na direção de uma linha de chegada e como se gira muito, muitas vezes um cai, outro vomita, enfim. As pessoas têm uma dificuldade maior para fazer aquilo e isso de ter uma dificuldade adicional para fazer algo para o Kailoa é o que mais que tudo caracteriza um jogo. E as categorias dele, embora amplas, notem, está pensando em atividades bem delimitadas e não está generalizando essa categoria para outras dimensões, nem aqui e nem no restante da obra, embora ele faça algumas alusões. Outra coisa que a gente poderia pensar aqui, jogos de caráter e links, e aí não vão ser exclusivamente links, mas estou pensando em exemplos bem contemporâneos, são os jogos de realidade virtual, onde o objetivo maior é transpor a pessoa para aquela realidade. Mesmo que o grande objetivo do jogo seja, por exemplo, ver a experiência de entrar numa gaiola que é jogada para o fundo do oceano. Um dos jogos de VR mais conhecidos que vinha junto com o VR do PlayStation 4 era justamente esse. E vocês têm uma série de outros jogos que geralmente são mais simples e que dá um problema e que as pessoas ficam com enjoo de movimento, não é uma coisa muito fácil não. E, bem, regendo todas essas categorias, ele pensa em dois princípios principais. Por um lado, o paideia, que ele define como, em uma extremidade reina, quase integralmente, um princípio comum de divertimento, turbulência, improvisação livre, de alegria despreocupada, por onde se manifesta uma certa fantasia incontrolada que pode ser designada com o nome paideia. Aqui, curiosamente, o paideia se aproxima mais da dimensão do jogo no sentido de brincadeira, bem como o ludus do jogo voltado a regras. Então, o que seria o obstáculo linguístico que eu mencionei na aula anterior referente ao Huizinga é um pouco neutralizado aqui com essas duas categorias auxiliares que o Kailoa apresenta. Na extremidade oposta, essa exuberância marota e impulsiva é quase que inteiramente absorvida, pelo menos disciplinada, por uma tendência complementar, contrária em certos aspectos, mas não em todos, à sua natureza anárquica e caprichosa, uma necessidade crescente de curvá-la às convenções arbitrárias, imperativas e propositalmente incômodas, de contrariá-la sempre mais, erguendo diante dela obstáculos mais e mais embaraçosos para que lhe seja cada vez mais difícil chegar ao resultado desejado. Este permanece perfeitamente inútil, exigindo, mesmo assim, uma quantidade sempre maior de esforços, de paciência, de destreza ou de engenhosidade. Ludus é o nome que dou a esse segundo componente. E notem que Ludus e paideia parecem estar presentes em mais de uma das categorias, o que é maravilhoso, que ele é um sociólogo, e que ele faz essa tabela para nós. Então, ele apresenta as 4 categorias: Agon, competição, Alea, sorte, Mimicry, simulacro e Lynx, vertigem. O que é mais paideia, nos exemplos de cima. No caso do Agon, corridas, lutas e atletismo sem regulamento próprio. Então, aqui geralmente é aquele tipo de competição meio espontânea. Tá voltando, praticou alguma atividade esportiva, fez alguma coisa, está voltando com um amigo para casa, e aí se propõe, vamos ver quem é que chega primeiro lá em casa. O último a chegar vai lavar a louça. Pronto. Isso daí
O máximo que tem de regra é o último que chegar lava a louça. Então tem uma prenda ou um prêmio para quem pô, mas tinha só uma barra de chocolate, então vamos correr, quem chegar primeiro ganha a barra de chocolate. É disso que ele está sugerindo, é nisso que ele está pensando aqui. É muito mais paideia, é muito mais o jogo amistoso, uma competição amistosa de atletismo, não está valendo nada. Não é a sério, é pela diversão. Isso a gente discutiu um pouco na nossa última aula síncrona. O paideia diz mais respeito a esse pela diversão, pela turbulência, pela movimentação, e o ludus pela regra, a sério. A Lé, ele dá o exemplo de cara ou coroa, lenga-lengas depois a gente pode definir, porque precisaria de imagem para apresentar isso. Mimicry, imitações infantis, ilusionismo, e aqui é o ilusionismo do modo como é feito para quem vê, porque você sabe que é um truque, mas você não sabe como faz o truque. Então é isso que é o interessante. Para o ilusionista é algo extremamente regrado, mas para quem vê é o espetáculo. Bonecas, brinquedo, máscara e disfarce, ele tem uma fixação por máscaras, que já está no título do livro e aparece em vários momentos que ele usa esse exemplo da máscara, até porque isso é um princípio muito presente, que a gente vai ver depois num outro autor, e já é muito presente para ele, que foi aluno do Marcel Mauss, porque o Mauss tem um texto muito clássico sobre a noção de pessoa, no qual ele destaca o caráter de que persona é máscara em latim. Então, a própria noção de máscara aqui, de simulacro, é, digamos, usar uma máscara ou fazer de conta que é outra pessoa. Então, o mimicry todo tem a ver com fazer de conta, mas pode ser mais ou menos regrado. No caso dos exemplos intermediários aqui do Agon, boxe, esgrima, futebol, bilhar, damas, xadrez, que são regrados, de fato, estão mais pro ludos, mas as pessoas tendem a também fazer isso porque querem. Então as pessoas não jogam xadrez só em torneio. E no caso ludos do Agon, mais ludos, aí competições esportivas em geral, eu diria oficiais ou profissionais, onde a observância da regra é estrita. Alé, apostas e roleta, em que não é um jogo qualquer, tem regras um pouco mais definidas, embora a aleatoriedade que seja o que rege. Loterias simples, compostas e transferidas, aqui ele está pensando em apostas oficiais e altamente regulamentadas. Né? No caso do Mimicry, teatro, artes de espetáculo em geral, ele está pensando no limite do Mimicry, o teatro e as artes em geral. Mas ele não chega a desenvolver isso aqui. Então, ele pensa como atividade lúdica no final das contas, mas eu diria, o teatro, vamos manter entre aspas aqui, ele é bem comedido nos usos que ele faz. Eu acho que um dos poucos é a menção que ele faz aqui. É mais a ideia do espetáculo em si do que a obra de arte, a peça, a obra de arte, um Shakespeare representado, teria um pouco de dificuldade, ele teria um pouco de dificuldade de pensar no âmbito do Mimicry. E Lynx, ele dá os exemplos que ele menciona lá, volador ou no caso dos derviches, que são um dos casos dos derviches é uma representação ritual religiosa, aí se aproximam muito dos exemplos do Huizinga. Volador é uma outra prática que não era mais feita, agora voltou a ser feita, mas não entra muito no caso. As atrações em feiras, que eu acho que é o modo como ele designa aqui as brincadeiras ou aparelhos em parques de diversões, embora ele fale de outros também, de atirar em prato. Alpinismo, acrobacias. O interessante é alpinismo especificamente vai ser uma das coisas que mais tarde o recentemente falecido, o Mihai Csikszentmihalyi, menciona junto de práticas artísticas e xadrez como uma das formas de alcançar o flow. A gente vai ver isso numa aula específica, mas como recentemente faleceu o Mihai, tinha que mencionar isso aqui em memória a esse autor que tem contribuições bem interessantes nessa disciplina. Enfim, aquilo que ele apresenta ali como algazarra, agitação, risada, papagaio, solitário, que é
solitary, né, paciências, palavras cruzadas, ele pensa como atividades que não entram nessas categorias porque são feitas sozinho. Então, tá lendo um livro e deu risada, ou você lê um livro de piadas e ri, ou assiste um programa de stand-up e consegue dar risada com stand-up, parabéns para quem consegue. Você está em atividades que não são sociais. Então, isso é uma outra característica que vai aparecer mais nos capítulos ulteriores, que as categorias de jogo para o Kailoa parecem dizer muito mais respeito a atividades feitas socialmente do que atividades solitárias que ele coloca numa coluna em separado aqui. Sem maiores delongas, pessoal, isso é um resumo bem didático, bem superficial, mas que eu acho que ajuda um pouco a ter contato inicial dos capítulos do início dessa obra do Roger Caillois. Até breve, nos vemos na nossa aula.